A paz do Senhor, eu sou o pastor Arão Oliveira e você está no canal Conversando sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre culto racional. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Sobre esse tema, culto racional, eu já ouvi várias teorias. Por exemplo, eu sou de uma igreja pentecostal e alguns irmãos que são mais calmos diziam: não precisa dar glória a Deus muito alto, não precisa gesticular para adorar a Deus, porque o culto tem que ser um culto racional, um culto inteligente. O culto deve ser um culto racional. Ora, eu já ouvi também que o culto deveria ser um culto inteligente. Mas quando me falaram que o culto deveria ser um culto inteligente, eu achei um tanto superficial demais esse tipo de resposta. Foi então que eu vim para o texto, Romanos, capítulo 12. E quando você olha para Romanos, o capítulo 12, você vai ver que Paulo está muito preocupado com a igreja em Roma. Primeiro, quanto à moralidade. Paulo está preocupado, por quê? Porque a igreja em Roma, a igreja situada em Roma, recebia uma pressão muito grande. Primeiro, porque Roma era uma cidade cuja religião era politeísta. Nós tínhamos, por exemplo, o templo de Vênus, onde as sacerdotisas, elas se prostituíam, e esse ato de prostituição com as sacerdotisas era considerado um ato de purificação. Nós tínhamos, por exemplo, o deus Baco, ou também conhecido como deus Dionísio, que também era muito venerado, e os seus cultos eram dados a vinho e muita prostituição e imoralidade. Paulo, sabendo disso, escreve aos Romanos dizendo: meus irmãos, deem a Deus um culto racional. E o que é o culto racional, então? O culto racional é a minha renúncia para manter uma vida santa diante de Deus. Ou seja, o culto racional era a igreja em Roma dizer não a todas as tentações relacionadas à imoralidade, sexualidade, que desagradavam a Deus. E Paulo vai dizer: ofereçam a Deus este culto, porque esse culto vai fazer com que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que dar a Deus um culto racional. E esse culto racional não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o barulho do teu glória a Deus, não tem nada a ver com a tua língua estranha, não tem nada a ver se você bate palma ou se você levanta a mão para o céu. O culto racional é o culto do dia a dia. Tem mais a ver com o lado de fora da igreja do que com o lado de dentro da igreja. O culto racional é todas as vezes que o pecado bate na tua porta e por causa de Deus você diz não. É todas as vezes que você passa por uma tentação e por causa de Deus você diz não. Paulo está dizendo: todas as vezes que vocês apresentarem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, todas as vezes que vocês estiverem puros diante de Deus, vocês estão dando para Deus um culto racional. Então você pode ter dito: que pena, hoje eu não fui no culto. Você não foi no culto lá na igreja, mas você fez um culto no seu trabalho, você fez um culto na sua faculdade, você fez um culto na sua rua, quando você decidiu dizer não às coisas do mundo para se manter puro diante de Deus. Então, o meu desejo é que aí onde você está, talvez não tenha uma igreja tão próxima para você estar sempre na igreja, mas no seu trabalho, na sua faculdade, no meio dos teus amigos, você possa dar a Deus um culto racional, um culto aonde eu abro mão de muita coisa, porque eu quero Deus na minha vida e a vontade dele para mim. E essa vontade é a melhor experiência que um homem pode ter. Que essa vontade se cumpra na sua vida, que você vive essa vontade na sua vida. Que Deus te abençoe.